Saudações Vale Demolei, estamos aqui hoje para realizar mais uma edição, a terceira edição do nosso Papo 10. E hoje nós estamos aqui com o ilustre convidado Edmilson Torres, Peste Mestre Conselheiro Estadual da Bahia, pelo Gabinete Estadual Unidos pela Bahia, e Chevalier da Ordem Demolei. E hoje ele vai falar sobre como a Ordem Demolei auxilia o jovem a vencer a timidez. Então, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. É muito importante para a gente aqui estar com você nesse momento para poder aprender e também um material que a gente vai conseguir externar e mostrar para as outras pessoas como a Roda Demolei ajuda o jovem, né, a tá vencendo, a tá quebrando a barreira da timidez. Então o senhor pode ficar à vontade com a palavra e novamente muito obrigado. Eu que agradeço, Petrônio. Boa noite ao pessoal que está presente aqui. Boa noite a todos que vão assistir posteriormente esse vídeo, né? Para mim é uma felicidade imensa estar aqui tendo essa oportunidade de conversar sobre o tema, né? Que não exclusivamente só eu passei, mas como também diversas pessoas dentro da Horta Demolei já passou ou posteriormente vai passar. E para mim é uma grande satisfação estar conversando sobre como é que a Horta Demolei pode fazer com que o jovem perca a sua timidez. Então, desde já, mais uma vez, eu agradeço ao convite e sempre estarei à disposição. Bom, meu irmão, então acho que a gente já pode adentrar no tema. Então o senhor pode dar continuidade às introduções aqui que já foram feitas. Tá certo. Antes da gente começar propriamente dito com o tema, né, me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece ainda, me chamo Edmilson, mais conhecido como Ed. Galguei diversos cargos aí dentro da Ordem Demolei Boa noite, boa noite. e foi uma das coisas que me moldou, né, ali como Demolei, como pessoa, mas começando minha jornada, comecei ali em meados de 2015. Tenho mais de 10 anos de Ordem Demolei e, como eu já falei, galguei diversos cargos aí dentro da Ordem Demolei. Já fui mestre conselheiro do meu capítulo Casa Nova, ocupei o cargo ali de luz comendador cavaleiro do Priorato Cavaleiros Grande Vale, assumi enquanto mestre conselheiro regional também, e também ocupei o cargo ali de mestre conselheiro estadual adjunto, juntamente com meu irmão Luiz Ney Gomes, pela Bahia. Mas quando a gente vai falar sobre esse tema, como eu já falei no início, é um tema que não só eu, mas como também diversas pessoas têm, têm a experiência de poder contar também um pouco sobre como é que a ordem ela ajuda o jovem a poder perder essa timidez, a perder esse medo de se expor, de falar em público. Mas eu vim aqui conversar com vocês sobre alguns pontos que eu considero importante e que vou citar três coisas também que aconteceram ao longo da minha vida e que depois que eu adentrei na Ordem Demolei foi coisa que eu olhei para trás e penso, poxa, era só abrir a boca e falar, é uma coisa tão simples, né? É simples para mim agora nesse momento, só que quando a gente olha lá para trás, a gente percebe que não era tão simples assim. Então, falando sobre a minha pessoa antes de entrar na Ordem Molay para que eu sou agora. Meu irmão está aí presente, minha mãe também pode confirmar, mas, assim como muitas pessoas também, eu era um jovem muito tímido, não tinha essa desenvoltura, né, para poder falar em público. Toda vez quando a atenção era voltada para mim, eu ficava muito receoso, tinha muito receio de poder me expor para o público, e isso era uma coisa que me prendia, fazia com que eu ficasse um pouco mais recluso e fosse uma daquelas pessoas que não falava tanto assim. E, posteriormente, depois que eu adentrei na Ordem Demolei, o que eu mais não canso de fazer é falar, sempre que eu tenho a oportunidade, e se não me interromperem, se não falarem: "Ó, chega", eu não paro de falar, porque realmente a comunicação, ela é uma coisa que vai abrir portas para você no futuro, e que se você não dominar ela urgentemente,
você vai perder tanto nessa questão do mercado de trabalho, como também na vida acadêmica. E, inclusive, já é um ponto que eu falo aqui para vocês, que a Ordem Demolay, se não fosse a Ordem Demolay, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria essa desenvoltura que eu tenho para poder falar hoje. E a gente já percebe o quanto a Ordem Demolay, por exemplo, quando a gente vai para a faculdade, saindo um pouco do ambiente escolar, né, ali do ensino médio, no ensino fundamental, mas especificamente da faculdade, é um ambiente que você vai ter experiência com pessoas de diversas idades. Então, tem pessoas muito mais velhas que você, como também vai ter pessoas ali da sua idade ou um pouco mais novas, mas basicamente nessa mesma faixa aí de idade. E, normalmente, quando vai ter os trabalhos em equipe, a gente começa a perceber o quanto que a auto-demolay ela é fundamental. Aquele cara que ele é demolay, ele vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, uma coisa interessante é que, na primeira apresentação da faculdade que eu fui fazer, eu pude perceber o quanto eu fui privilegiado de poder iniciar na Ordem Demolay, porque quando eu fui apresentar, as pessoas que olharam para mim e pararam para me escutar, porque quando a gente vai falar, a gente tem que entender que quando a gente abre a boca, a gente tem que fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está fazendo. Claro que você não vai gritar, vai ficar chamando a atenção da pessoa, mas a forma como você fala, a forma como você desenvolve durante a apresentação, tem que ser uma coisa que cative as pessoas. E foi uma coisa que a Ordem Demolay criou isso em mim. Foi uma coisa que eu desenvolvi dentro da Ordem Demolay. E na minha primeira apresentação da faculdade, quando eu abri a boca para falar, as pessoas olharam para mim com certo espanto, né? Porque não é de costume ver uma pessoa que sabe falar, sabe se portar, modéstia à parte, mas foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo da minha vida e foi graças à Ordem Demolay. E você também consegue adquirir algumas habilidades, que é essa questão da percepção. Então, às vezes, quando você não está apresentando e você vê outra pessoa apresentando, você tem essa percepção de entender que algumas pessoas também não têm essa desenvoltura. Então, como eu falei para vocês, desde aquelas pessoas mais velhas que já têm embasamento, já viveu por mais tempo também, de certa forma, era para ter uma comunicação melhor, na maioria das vezes, e nem sempre essas pessoas vão ter essa mesma desenvoltura. É claro que, com o passar do tempo, as pessoas elas podem sim adquirir essas habilidades de comunicação, não sendo única e exclusivamente da Ordem Demolay, mas eu acredito que a Ordem Demolay ela foi o que me deu assim o ás da manga, porque eu poderia muito bem ter adquirido essas habilidades de comunicação, de oratória, mesmo se eu não tivesse, talvez, entrado na Ordem Demolay, mas eu sei que a Ordem Demolay me deu algo para poder sair na frente de muitas pessoas. Eu acredito também que aquelas pessoas que fazem parte da Ordem Demolay estão aí há muito tempo já. Eu acho que elas partilham desse mesmo pensamento que eu, porque a Ordem Demolay ela coloca você em situações que vão fazer com que você desenvolva essa questão da oratória. Então, por exemplo, que a gente pode comentar o ambiente que a Ordem Demolay proporciona para o jovem para poder desenvolver essa questão de comunicação. E já fica até não, uma crítica minha também, porque o que eu não vejo muitos demolays agora fazendo é fazer o básico para poder evoluir essa sua questão da oratória. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês que acontecia muito comigo lá atrás, e eu até já dou uma dica aqui para vocês. Lá no início da Ordem Demolay, quando eu tinha acabado de iniciar, não tinha tanta familiaridade assim, não tinha essa desenvoltura toda que eu tenho hoje. Um dos exercícios mais simples que eu fazia e que eu pude perceber que fez diferença foi simplesmente escolher uma virtude, sem ninguém delegar para mim, foi simplesmente escolher uma virtude e, na próxima reunião, durante a semana, eu estaria ali estudando sobre aquela virtude e, na próxima reunião, eu me desafiaria a poder apresentar sobre aquela virtude. É uma coisa que pode parecer besta, pode parecer, assim, muito simples,
mas é uma coisa que dá frutos, meus irmãos. Então, as pessoas que veem aquela pessoa que discursa bem, tem uma oratória muito bonita, elas acham que vão conseguir isso de uma hora para outra. E não é muito bem assim que acontece. Elas precisam começar ali com pequenos passos, elas têm que começar a se desafiarem para poder chegar no nível que elas pretendem chegar. E sendo bem sincero para vocês, talvez vocês nem cheguem no nível que vocês querem, porque é uma coisa que vocês vão estar em constante evolução. Então, vai ter dias que você vai estar sendo o maior orador, sua oratória, sua dicção vai estar na melhor possível, e vai ter dias também que quando você for abrir a boca para falar, você vai começar a gaguejar que, enfim, ninguém vai entender nada do que você está falando. Então, a Ordem de Molay, ela prepara um ambiente confortável para o jovem. Em que quesito? A gente percebe que as pessoas, quando estão no ambiente escolar, o ambiente ali da escola, né, está em contato com várias outras pessoas também, pessoas que não são tão maduras assim, pessoas que estão na querer bater resenha. E, na maioria das vezes, quando você vai fazer uma apresentação, se você falar alguma coisa errada, é bem provavelmente que as pessoas vão começar a rir. E, a partir do momento que as pessoas começam a rir, você acaba criando certos bloqueios na sua própria mente e vai fazer com que você se bloqueie de querer falar em público. Só que dentro da Ordem de Molay é muito pelo contrário. Porque a Ordem de Molay, como ela é um ambiente também de evolução, todo mundo ali, em algum momento da vida, já não era muito bom em oratória, mas que com o passar do tempo foi desenvolvendo. E o ambiente que a Ordem de Molay proporciona é para justamente deixar o jovem confortável para que ele desenvolva as habilidades de comunicação, as habilidades de oratória dele. Não obstante a isso, tem também a questão dos cargos, que são muito importantes, e que é aí que entra a questão do estudo do ritual. Muitas pessoas também negligenciam o estudo do ritual. Eles basicamente só querem estudar o ritual para poder fazer o cargo, e na maioria das vezes nem estuda muito bem o cargo deles, chega lá na reunião e lê. Só que, se continuar nessa mesma mesmice, vocês não vão evoluir, meus irmãos. Então, o estudo do ritual é muito importante porque a cada semestre você vai tendo a oportunidade de ir para um cargo que vai ter mais falas e você tem sempre que estar desafiando para poder estar melhorando constantemente. Você, enquanto ser humano, você está em uma constante evolução. Então, você se propondo a estudar o ritual e você querer desenvolver da melhor forma possível aquele cargo que você está naquele momento, é uma coisa que vai ajudar bastante, sabe? Então, não somente se prendendo ao ritual, mas uma das coisas que ajuda bastante também foi a apresentação de cerimônias. Tem muita gente que tem esse medo de querer apresentar, porque vai estar saindo ali do ambiente de reunião capitular, de reunião ritualística, né, que só tem ali os membros do capítulo, e vai abrir para o público, e ficam com medo. Só que quando você apresenta uma cerimônia, você apresenta e fala para outras pessoas que não estão normalmente no seu convívio, você vai adquirindo mais confiança. É tanto que, por exemplo, se Pedro Henrique está aqui, João Manuel, eu tenho plena convicção de que, por exemplo, eles têm muita capacidade de oratória, de comunicação, que no ambiente ali do capítulo Casa Nova, eles já estão muito confortáveis. Mas, um exemplo, tá, gente? Mas, por exemplo, se vocês forem para algum ambiente que vocês não são reconhecidos, ninguém sabe quem você é, e se você for falar sobre determinado tema que você não conhece, vai acontecer uma série de reações fisiológicas no seu corpo que você vai começar a ficar desconfortável, vai dar dor de barriga, a garganta vai querer tampar, a saliva não vai existir mais. Então, são ambientes que vão estar deixando você desconfortável, coisa que se você tivesse no capítulo Casanova, você estaria muito mais confortável, sabe? Então, quando você apresenta uma cerimônia e começa a falar para pessoas que normalmente não estão ali no seu ciclo de convivência, é uma coisa que desbloqueia uma habilidade em você
e você começa a melhorar essa questão da comunicação e você vai tendo mais essa confiança para poder apresentar essas coisas em público. Então, basicamente, a ordem de Molay, ela pode proporcionar várias coisas para a gente que vai melhorar nós, enquanto seres humanos, para a vida. Mas uma daquelas que é essencial e que se o Demolay ele não começar a buscar isso quanto antes, ele vai ficar para trás. É claro que algumas pessoas têm o prazo delas, né, têm o tempo delas, algumas têm mais desenvoltura e conseguem desenvolver mais precocemente, enquanto outras pessoas vão é, adquirir essa habilidade um pouco mais tarde. Mas está tudo bem, cada um vai ter seu tempo, mas o quanto antes vocês se expuserem para essas situações desconfortáveis, melhor vai ser para vocês, porque vocês vão adquirir essa habilidade de comunicação muito mais rápida. Então, quando a gente vai fazer ali a nossa sindicância, o que é que a Ordem Molay, o que é que a gente fala para o jovem? Que o jovem vai melhorar as habilidades de comunicação, para poder se portar em público, para poder falar melhor, para poder apresentar um bom trabalho da escola, e isso vai abrir muitas portas para vocês. Mas nada disso é possível se vocês não quiserem. Então, se vocês não se expuserem nessas situações desconfortáveis, se você mesmo não quiser, não tem como o Petrônio querer que você evolua sendo que você não quer. Então, tem que partir de você também. A Ordem de Molay, ela apresenta vários caminhos, ritual, cerimônias, os cargos ali que vocês irão ocupar, né? Com uma certa frequência, que vocês vão estar evoluindo no nível desses cargos. Então, são coisas que a Ordem de Molay oferta para o jovem, que se o jovem ele não abraçar isso, ele não vai evoluir e vai ficar na mesmice. E só vai ser aquele cara que vai para a reunião, volta para casa, vai para a reunião, volta para casa e fica nesse ciclo vicioso e não vai acabar evoluindo de maneira alguma. E eu queria trazer aqui 3 pontos que foram importantes na minha vida, que envolvia essa questão da comunicação. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui foi sobre o momento propriamente da minha sindicância, que na época que o pessoal fazia a sindicância, era uma carreata, eram 3, 4 carros cheios de demolê, de maçom para poder fazer a sindicância. E, ou seja, imagina aí chegar na casa de um jovem que já não tem tanta facilidade assim de se comunicar, e chega esse tanto de gente em sua casa, lota lá a sua casa, e começa a explicar para você sobre uma ordem que vai melhorar isso em você, e eles fazem a simples pergunta: e aí, você vai querer iniciar? E você, tímido do jeito que você é, você não vai saber falar, nem abrir a boca para falar assim. Eu falei, eu só balançava a cabeça, que falando que queria iniciar, e pronto. Foi isso aí que eu dei o pontapé inicial para poder querer mudar isso em mim, porque eu falei para mim mesmo, no meu íntimo: poxa, será que vou querer continuar esse cara aqui que não tem essa convicção, essa vontade de se comunicar com o povo, que vai querer só ficar aqui em casa jogando, recluso? Então, eu quis fazer essa mudança, essa virada, né, para mim. Outra coisa que eu queria pontuar aqui foi a minha primeira cerimônia. Primeira cerimônia que eu apresentei, eu também já não era muito bom de fala, e aí, só que mesmo assim eu me propus a estar ali, e eu fiz diversos ensaios com o Júnior, né, o Alisson Júnior, mais conhecido como Gigante. A gente fez a cerimônia das flores juntos, e a gente passou, acho que foi uma, 2 semanas ou mais, na verdade, ensaiando. A gente ia para casa de tio João, ia para a loja para poder ensaiar. E é interessante, né, que quando você está ensaiando, se apresenta como se fosse, poxa, um expert em oratória. Só que aí chegou no bendito dia da iniciação,
e chegou o dia da apresentação, em que, assim que acabou a cerimônia da luz, a gente foi apresentar a cerimônia das flores, e assim que eles anunciaram que ia ser feita a apresentação na cerimônia, eu já não tinha mais força nas pernas para poder apresentar, eu já não tinha mais saliva na boca para poder falar, a boca já estava seca, o estômago já estava revirando, já, a vontade de ir no banheiro já estava grande. E quando eu comecei a falar, eu travei, simplesmente eu travei, só que depois eu voltei a apresentar. E aí teve uma parte da cerimônia também que eu simplesmente não soube mais como apresentar e eu falei nada com nada, que depois, acho que foi Michel, irmão de Iago, que chegou para mim: rapaz, tu falou que naquela hora ali que eu não entendi. E aí eu, poxa, velho, eu também não sei, sabe? Eu só inventei coisa ali na hora que não condizia com a cerimônia, mas, enfim, foi duas das coisas e várias outras coisas, mas por enquanto foram só essas duas coisas aí que eu queria trazer para vocês. E a última, e a que mais me impactou assim, é que depois que eu iniciei na Ordem de Molay, eu já tinha mais confiança, já sabia como me portar em público, como apresentar, como falar de fato. Eu olhei para trás e pensei, poxa, era só abrir a boca e falar, porque foi até uma viagem que a gente fez para São Paulo, e acho que eu tinha uns 8, era 10 anos na época. E aí, nessa viagem que eu fiz para São Paulo, foi em janeiro, e resolveram fazer a comemoração do meu aniversário junto com meu primo também, Rodrigo. E aí, ele era mais velho que eu, só que mesmo assim eles decidiram comemorar no dia só, que era no dia 8 de janeiro, lá que era meu aniversário. E aí quiseram comemorar junto, e aí cantaram os parabéns. Só que foi lá em São Paulo também que foi me apresentado um outro mundo, que normalmente depois que você canta parabéns lá para aqueles lados, é normal que você faça um discurso. E aí o pessoal cantou parabéns, a sala estava lotada lá com os amigos de Rodrigo, não tinha ninguém que eu conhecia, só tinha minha mãe, Ítalo estava lá, meu pai tinha saído com meu tio. E aí, depois que terminou os parabéns, meu primo foi lá, fez o discurso. Todo mundo "Oi", bateu palma, não sei o quê. E aí, rapaz, quando chegou na minha vez, eu, molecão do jeito que era, não abri a boca para falar um A. As pessoas perguntavam as coisas para mim, eu só balançava a cabeça para poder responder. Quando foi na minha vez de falar e as pessoas voltaram a atenção para mim, eu simplesmente só olhei para a cara das pessoas. E quando eu olhei para a cara da minha mãe, eu comecei a chorar, porque foi uma coisa que me deu um bloqueio ali na hora, que eu queria falar, mas eu não conseguia falar. E a cada momento que eu queria falar, eu ficava mais entalado, e aí só chegou e eu comecei a chorar. Aí depois eu saí, fui lá para a área, minha mãe foi falar comigo, aí eu comecei a chorar ainda mais, aí eu fiquei, poxa, velho, como é que eu não consegui falar aqui pro pessoal, o pessoal bater palma para mim, e sentir a mesma sensação que meu primo sentiu. Então, depois que eu iniciei na Ordem de Molay, depois que eu tive essa percepção de que, poxa, realmente era só eu ter aberto a minha boca e ter falado. Mas aí é que entra aquela questão, é tudo um processo. Às vezes as pessoas querem pular esse processo, e o que acaba, na maioria das vezes, fazendo com que as pessoas não tenham um rendimento tão bom assim na hora de falar, e por essas pessoas não terem um rendimento tão bom na hora da fala, e que as pessoas começam a falar da forma que você fala, é que você se bloqueia em querer se comunicar mais, em querer falar em público. Porque você começa a ter esses bloqueios mentais e fica toda hora pensando, poxa, eu vou falar alguma bobagem, o pessoal vai rir, o pessoal vai tirar onda de mim. Então, são coisas que você precisa entender que é um processo.
Você não vai começar falando como um bom orador, sabe? Você vai começar ali se expondo aos poucos, se propondo a, por exemplo, escolher uma virtude para poder apresentar na reunião seguinte. Então, você precisa passar dessas primeiras fases para depois você ir para um nível mais avançado. E o que seria esse nível mais avançado? Algumas pessoas que hoje discursam, têm essa facilidade de apresentar, são as pessoas que elas simplesmente não preparam nada para falar, só que mesmo elas não preparando nada, ela observa as coisas ao redor e ela consegue fazer um discurso sem ter preparado, que é um discurso que, poxa, sabe, você fica impressionado com o discurso que aquela pessoa faz. Mas para você que está começando agora, é interessante que sim, você faça um discurso prévio, você anote, você digite o que é que você pretende falar. E ensaie, porque não vai adiantar de nada se você simplesmente escrever e se você ainda não tem essa facilidade, você chegar na reunião e apresentar, porque não vai sair da forma como você escreveu, não vai sair da forma como você planejou. E aí, novamente, vai trazer aqueles bloqueios para vocês. Então, mais uma vez, recapitulando, a Ordem de Molay, ela oferta para o jovem várias maneiras para ele desenvolver, mas um dos principais que eu posso estar passando para vocês é que o ambiente que ela proporciona para o jovem para poder evoluir é que faz com que o jovem ele fique mais confortável e vá dando margem para ele evoluir. Então, outra coisa também é você indo aos poucos, se propondo, né, para poder melhorar essa questão da oratória. E, por último, e definitivamente não menos importante, que engloba, que é o que a Ordem de Molay proporciona, são os rituais e as cerimônias. Então, quanto mais você for pegando o cargo que tem muita fala, quanto mais você for apresentando cerimônias e quanto mais também você for se propondo e se desafiando a fazer coisas no dia a dia que antigamente você não fazia, vai ser melhor para a sua evolução, para a sua autoconfiança também. Então, se você é aquela pessoa que não tem muita vontade de, quando está andando na rua, desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, comece pelo básico. Quando você for caminhando pela rua, dê um bom dia para aquela pessoa que você está passando por ela, porque isso também vai melhorando a sua habilidade, né, de viver ali enquanto ser humano, com a comunidade, e de viver em sociedade, né? Então, como eu falei para vocês lá no início, a comunicação, ela vai abrir diversas portas para vocês. E vocês precisam saber disso e vocês precisam saber que vocês precisam melhorar. Foi até meio redundante, né, que eu precisei falar muito essa questão do precisa, mas é que eu quero que vocês entendam que é de extrema importância a comunicação. E ainda mais na Ordem de Molay. Se você almeja se tornar mestre conselheiro, você precisa ter essa habilidade de comunicação. E se você não tem, se proponha também a ser mestre conselheiro, e quando você chegar lá, você vai melhorar as suas habilidades, tá? Então, basicamente, é isso o que eu quis trazer para vocês hoje. Trouxe essas 3 coisas e adentrei outras coisas também envolvendo aí as dicas. Tem muitas outras coisas e outras pessoas poderiam falar diversas coisas diferentes, mas trazendo um pouco da minha experiência, era basicamente isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então, se o Petrone tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida. Bom, nesse momento, Edmilson, a gente vai ler as perguntas que alguém mandarem aqui no chat ou a gente dá o espaço para o irmão abrir o microfone e fazer essas perguntas. Então, eu vou começar aqui pelo irmão David, que falou o seguinte: Você era tímido antes de entrar na Ordem de Molay? O que mudou desde então? Acho que ele. Obrigado pela pergunta, David. David é de Casa Nova também? Sim. Muito obrigado pela pergunta, meu irmão. Então, como eu falei, né? Eu era muito tímido antes de entrar na Ordem de Molay e depois que eu iniciei na Ordem de Molay, também não foi tão fácil assim eu desenvolver essa questão da timidez. Mas, com o passar do tempo, quando eu fui me desafiando, me propondo
a querer melhorar enquanto pessoa e melhorar aquilo que eu queria desenvolver, eu fui perdendo mais essa timidez e fui melhorando essa minha habilidade de comunicação, de oratória. E eu tenho certeza que também, se você começar a fazer essas coisas ou desenvolver o seu próprio método, você vai perder essa timidez e vai desenvolver sua comunicação. Excelente. Mais alguém tem alguma pergunta para o irmão Edmilson em cima do tema que foi apresentado aqui? Bom, eu tenho um questionamento. Que você falou bastante nos cargos que possuem algumas obrigações ritualísticas, que naturalmente vão ter as obrigações ali de falas. Teve alguma experiência administrativa que acabou lhe tocando enquanto liderança, enquanto demolei? Não sei, eu acho que é uma experiência mais simples, desde entregar um ofício no colégio ou entregar uma carta de uma sindicância, enfim, teve alguma experiência dessa que acabou lhe marcando? Excelente pergunta. E sim, enfim, a Ordem Moler ela é magnífica, né, velho? Ela oferece para você diversas coisas e, como eu falei, se você não souber aproveitar, você está perdendo muita coisa. E, de fato, algo que eu posso falar aqui é com relação a quando eu fui ali, ocupei o cargo de escrivão. Eu também não sabia fazer nenhuma ata, eu caí de paraquedas, não sabia como montar um ofício. E naquela época também eu já tinha desenvolvido já essa questão da oratória, mas quando eu comecei a desenvolver essa habilidade administrativa, que era fazer um ofício, fazer uma ata, eu estava melhorando uma outra habilidade minha, que é essa questão das falas. Porque tem um momento que a gente vai falar mais formal, tem um momento que a gente vai falar mais informal, e quando você está desenvolvendo uma ata, você está fazendo um ofício, você precisa adquirir uma certa linguagem para poder tratar aquilo como tal. Então, quando você vai fazer um ofício, você não vai fazer de qualquer jeito. Tem um padrão específico que você tem que fazer. Quando você vai fazer um convite, também tem um certo padrão que você vai ter que seguir. Então, isso é uma das coisas que também a Horta do Molela pode proporcionar para mim. E sem falar também que um exemplo clássico é quando você está em posição de liderança. Então, quando você é mestre conselheiro, você precisa delegar funções. Então, se você não souber delegar funções, você não souber ter esse jogo de cintura para poder conversar com o pessoal, vai ficar um pouco complicado o seu trabalho. E aí, além do mais, quando você é mestre conselheiro regional, você está lidando com a região. Quando você é mestre conselheiro estadual, então, você vai estar tratando ali com lideranças de diversas regiões, vai estar lidando ali com tios maçons e você precisa desenvolver essa sua questão do falar, entende? Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Irmão João Vitor, pode fazer sua pergunta, irmão. Rapaz, essa reunião surgiu no momento perfeito, porque amanhã eu tenho uma apresentação e eu preciso de umas dicas de como eu posso arrasar para fazer uma apresentação de gramática. Muito obrigado pela pergunta, meu irmão. Então, quando a gente vai falar de português, aí a primeira coisa que a gente precisa fazer também, né, é estar sempre atento ali aos assuntos que a professora está colocando para vocês estudarem e, principalmente, você precisa estudar o determinado tema que você vai ali apresentar. Outra coisa também que ajuda e que eu não falei e que eu tô guardando ainda, na verdade não vou guardar mais porque eu vou falar aqui, mas é uma coisa que eu vou falar isso no nosso ELOID, que foi proposto aí pelo nosso mestre conselheiro regional, é algo simples, só que as pessoas negligenciam, que é a questão da respiração. Então, se você tem algumas técnicas de respiração, você consegue tirar uma grande parte do seu nervosismo e você vai conseguir apresentar perfeitamente. Então, quando você vai apresentar também, até durante a apresentação, você precisa saber como respirar. Porque se você for, por exemplo, começar a falar sem respirar, vai chegar um momento que não vai ter mais oxigênio aí e você não vai conseguir ter mais fôlego para poder falar qualquer coisa. Então,
Dicas para você bombar aí na sua apresentação de amanhã. Tá nervoso? Faz um exercício aí de respiração antes de sair de casa. Inspira, solta. Vai para frente do espelho, usa a técnica do espelho, né? Chega lá na frente do espelho e apresenta lá, porque você vai ter a percepção de como se estivesse apresentando com outra pessoa. Quer melhorar a questão da dicção? Pega uma caneta, coloca aqui entre os lábios e começa a falar, que você vai perceber, sim, que a musculatura daqui vai soltar mais e você vai falar cada palavra ali da forma que ela tem que ser dita. E, como eu falei para vocês, é um processo. Então, se não der certo amanhã, não se preocupe, porque você já se desafiou, você cumpriu uma meta sua e saiba que você está no caminho para melhorar cada vez mais a sua comunicação. Excelente. Rapaz, obrigado. Vou usar isso amanhã. Já preparei minhas falas. Agora é só preparar. É isso. Sai aí, repita quantas vezes for necessário, para quando chegar amanhã você arrasar na reunião, na apresentação. É isso. Certo. Obrigado, viu? Por nada, irmão. Massa. Pela ordem aqui, João, eu vou ler agora a pergunta do David. Já É você. porque, no meu caso, não é nem uma pergunta. Eu queria só complementar uma coisa que o Edmilson falou. Aí, se eu falar depois, talvez fique sem Tá. sentido. Então, por favor. O Edmilson falou a questão da respiração, e eu acho que isso, para mim, é tipo uma chave coringa, assim, e uma das coisas mais importantes. Eu lembro, assim, eu nunca tive muita dificuldade para falar em público, porém, eu sempre fui muito nervoso. Ah, Eu fico nervoso com facilidade. E essa técnica da respiração é que nem você mesmo falou, às vezes a gente negligencia, a gente esquece que a gente tem que respirar. E isso acaba afobando muito mais a gente. E eu lembro que eu já tinha ouvido em outros lugares, mas eu nunca tinha levado, tipo, essa ideia tão a sério. Aí eu lembro que quando eu parei, assim, para ver que realmente funcionava, foi durante um conclave. Eu não lembro quem foi, mas um dos tios que estavam presidindo ali um momento, ele deu a técnica e pediu para a gente exercitar. E depois daquilo eu comecei a aplicar essa técnica no dia a dia e eu vi que realmente é impressionante como só parar e respirar ajuda tanto a gente a controlar ali nossa ansiedade e, consequentemente, ter uma fala melhor ali no público, principalmente em apresentações. Era só essa pontuação mesmo. Só para complementando ainda mais, Petrônio, antes de você passar para a pergunta do irmão David, como eu falei, é uma coisa muito abrangente, que muitas pessoas têm a sua experiência, a sua vivência, pode falar. Mas, e eu vou trazer aqui uma curiosidade, é que para aquelas pessoas que estão começando agora, estão com medo de falar, e ver aquelas pessoas que têm essa facilidade para poder falar, talvez eles podem se perguntar, poxa, será que esses caras não sentem frio na barriga? Será que eles não ficam nervosos? E aí a gente chega aqui com o exemplo de Jean Manuel. O Jean Manuel é um cara que apresenta super bem e ele trouxe aqui para a gente que fica nervoso. E eu já trago isso que eu falei para vocês, que várias pessoas incríveis que vocês conhecem dentro da Ordem de Molay, elas também ficam nervosas, só que elas não deixam o nervosismo tomar de conta. Elas têm mais confiança para falar porque foi uma coisa que ela desenvolveu dentro da Ordem de Molay e fora também, e ela soube colocar em prática, sabe? E ela ficou exercitando isso. Então são coisas que ajudam a gente a melhorar a nossa comunicação. Excelente. Muito bom. Agora para a leitura da pergunta do irmão David. Ele falou o seguinte: qual cargo dentro do capítulo você acha que mais ajuda a vencer a timidez? Eu poderia falar que todos, mas é um processo. Então, vamos supor, por exemplo, qual que é o seu cargo agora, David? Você está com qual cargo agora no capítulo? É cargo que demanda muita fala? Se não me engano, David Capelão. de Casamento. Poxa, perfeito. David, agora você está com... Todos os cargos têm a sua importância. E quando chega no momento da oração, meu irmão, não é querendo colocar uma pressão em você, mas o cargo de capelão,
ele sim precisa falar muito bem. E eu já vi você apresentando um cargo de preceptor e eu vi que você apresentou muito bem. E aí eu passo um desafio para você agora, de você apresentar a fala do capelão da forma mais impecável possível, que você se proponha a fazer da melhor forma possível. E, poxa, o capelão, com certeza, é um dos cargos que ajuda você a melhorar a sua oratória, porque toda reunião, basicamente em todo evento, o capelão ele precisa fazer as orações. Então, meu irmão, oportunidade para você desenvolver a sua oratória não vai faltar. Então, leia a fala do capelão, releia, entenda a mensagem que ele quer passar, entenda a oração, principalmente, que você vai trazer ali para os irmãos. Saiba também algumas palavras específicas para você saber pronunciar corretamente, porque o que eu percebo muito também é que alguns meninos eles negligenciam algumas palavras e falam de qualquer jeito. Então, aprenda isso que você vai desenvolver cada vez mais sua oratória. E daqui a 6 meses também você vai estar para outro cargo melhor, para você estar melhorando a sua oratória. E, enfim, é um processo e você vai desenvolver cada vez mais a oratória. Excelente, muito bom. Mais algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Algo relacionado ao tema e ao momento de hoje aqui? Bom, como ninguém mais tem comentário ou questionamento para fazer, eu queria aqui novamente agradecer a sua presença, Edmilson, e o seu tempo e como você passou o conhecimento para a gente aqui hoje. Certamente foi muito importante para nós esse momento de engrandecimento da nossa oratória, é uma coisa que a gente está sempre utilizando e está sempre exercitando na Ordem Demolei. E conhecimento nunca é demais. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e fico extremamente agradecido pela sua participação. Queria também agradecer a presença de todos os irmãos que estão participando, que participaram no decorrer dessa atividade. Hoje a gente estamos acontecendo 3 atividades simultâneas. Então, agradeço a presença dos irmãos dos outros capítulos, tanto do capítulo de Remanso, temos o mestre conselheiro aqui, o capítulo de Casa Nova, a gente tem alguns irmãos aqui, e do capítulo Juazeiro. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Edmilson, para encerrar. Bom, eu só queria mesmo agradecer mais uma vez, Petrônio, pela oportunidade de estar participando desse projeto, que é muito bom, por sinal. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente da hostelaria. E eu espero que, de alguma forma, essa minha contribuição tenha agregado alguma coisa para você, que você tenha se identificado com alguma mensagem que eu passei e saiba que essa questão de perder a timidez é um processo. E você tem que abraçar o processo, porque se caso você não abraça, você não vai estar evoluindo. E saiba também que você não é a sua timidez, e eu tenho certeza que vai melhorar sim a sua comunicação e a sua oratória. E como eu falei, a comunicação é uma coisa que vai abrir portas para você. Então, no mais é isso mesmo. Agradecer a todo mundo que estava aqui presente hoje. E basicamente é isso. É isso. Então, muito obrigado a todos novamente e valeu.